Que a paz de Jesus esteja com todos. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, trabalhadores do bem que se espalham por todos os cantos desse planeta Terra, porque temos muitos, graças a Deus. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para falar sobre um texto muito lindo, chamado Sementes de Luz, que a nossa irmã Joana de Ângeles escreveu no capítulo 27 de o livro Vidas Vazias, que é a nossa tarefa, estudar esses 30 capítulos a partir dos apontamentos da nossa irmã Joana de Ângeles, esse espírito magnífico que se apresentou ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco aqui na Bahia, em Salvador, e que tem se tornado diuturnamente um baluarte de luz para esclarecer a escuridão da nossa ignorância. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus para pedir a Ele forças, compreensão, de modo que a gente possa sempre aprender, depois ensinar e sempre praticar as lições de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus, de todo o mal. Que assim seja. E assim, amigos, a gente vai trabalhando essa ideia do convite do Pai Nosso, para pormos em prática o louvor que nós endereçamos ao Pai, que é Deus, e também os pedidos que nós fazemos a Jesus e a Deus, para que não caiamos em tentação. Então, para esse trabalho de hoje, Sementes de Luz, quando estávamos preparando a tarefa, nós lembramos de um texto que sempre eu volto a ele, que é bastante interessante, não é? Que é uma diretriz segura, que está no capítulo 20 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E o subtítulo que nós vamos ver agora se chama Os Obreiros do Senhor, que são aqueles textos escritos neste capítulo, os últimos textos que estão escritos com a assinatura de o Espírito de Verdade. Quem são os obreiros do Senhor? Nós precisamos entender o que é que eles devem fazer, o que é que nós devemos estar fazendo neste momento, a partir da hora que resolvemos mudar a nossa vida, fazer uma mudança de perspectiva e começarmos a estudar com afinco os evangelhos para entendermos qual é o nosso papel no mundo. De onde venho? Nos faz a pergunta que termina por embaraçar muita gente. Não aqueles que estão nas fileiras do Cristo, porque tenham ou não a noção do processo reencarnatório, eles têm a fé e a confiança em Deus, de que nunca estão sozinhos. Essa fé, essa confiança, gera uma esperança extraordinária no coração de cada um. Então, eles permanecem nesse fogo vivo da fé e da esperança para continuarem realizando o trabalho do bem, porque eles sabem que este trabalho tem as diretrizes no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus está para todas as pessoas.
e aquelas que já estão alfabetizadas, que já aprenderam a ler, têm a obrigação de aprender, para depois a gente não cair naqueles momentos da vida de dor e sofrimento, de choro e desespero, entendendo às vezes que fui abandonado, ou que foi desprezado, ou que se existe um Deus, ele não serve, ou não enxerga, ou não olha, ou não vê o quanto eu sofro. São as queixas que nós fazemos. Então, no texto, Obreiros do Senhor, ele inicia assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aproxima-se esse tempo. Joana de Ângeles vai nos dizer que não é um tempo como nós já vivemos na história da humanidade, a Era de Péricles, por exemplo, ou aqueles períodos, né, de repouso, de guerras, de ódios, de aversões, que nós já vivemos na história da humanidade. Era como assim uma paisagem que nos enchia, né, de esperança. Não, de forma nenhuma. Esse tempo que nós vamos viver a partir da grande transição planetária será um tempo permanente. Não haverá um momento de felicidade no tempo, 100 anos, 80 anos, 200 anos, a partir de governantes pacíficos que escreveram a nossa história, né, que nós estávamos também, com certeza, reencarnados nesses períodos, mas sim que esse tempo permanente terá a marca do devotamento dos trabalhadores do bem, que eles sustentarão esses momentos e então serão aqueles em cujas mãos serão depositadas as tarefas mais difíceis. Não serão depositadas essas tarefas mais difíceis, não é? Cujas pessoas serão confiadas, né? Esses postos, né? Que estarão no leme da obra da regeneração pelo Espiritismo, como nos fala o Espírito de verdade. E essa regeneração pelo Espiritismo é o correto entendimento do objetivo e da função da reencarnação. O que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos? O que é que eu tenho que fazer durante a minha existência aqui na Terra? Qual é a função? Quando a gente entender isso tudo aí, né, nós vamos estar em condições de ter uma vida mais tranquila, mas uma vida sempre de trabalho. Então, esse texto vai dizer assim: vinde a mim, todos que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha que coisa. E o Espírito de verdade ainda vai nos alertar que nós não devemos recuar diante das tarefas que nos são oferecidas como oportunidade de aprendizado, para depois nós ensinarmos e, ao mesmo tempo, praticarmos o que aprendemos durante essas tarefas, durante a execução dessas tarefas. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, recuar diante de um convite de trabalho que seja, né, para diminuir as dores do próximo, porque ao mesmo tempo que nós diminuímos as dores do próximo, nós estamos diminuindo as nossas próprias dores. Joana de Ângeles, nesse texto, vai colocar uma coisa muito importante. Ela disse que a maioria das pessoas ainda não acordaram de que nós estamos vivendo dias desafiadores. São dias desafiadores.
não é que nós precisamos lançar sementes, as sementes do bem, não é? Essas sementes do bem, olha, ela constrói esse texto com as energias da natureza, falando em sementes, né, que crescem, que se robustecem e que devem dar frutos lá na frente, que vão saciar a sede em face das dores nossas, das dores da humanidade. Ela disse que essas sementes do bem precisa sufocar o matagal da ignorância. Para sufocar o matagal da ignorância, nós precisamos, com as sementes do bem, que são as sementes do Evangelho, a gente que são sementes de luz, as sementes do Evangelho são sementes de luz, e que a gente, com estas sementes, precisamos identificar as plantas daninhas que estão ali ao nosso redor, identificar, né? E precisamos também identificar a aridez do terreno humano, daquelas pessoas, na nossa experiência, né, de doutrina espírita, que estão ali como frequentadores e às vezes dispostos em trabalhadores, ouvindo as lições, né, e que se recusam a estudar para compreender melhor, para servir melhor. Para que eu quero aprender? Eu quero aprender para servir melhor. E eu vou servir melhor a Jesus, um melhor servidor. Para isso, é como diz a lição lá do texto de Obreiros do Senhor. A gente precisa calar os nossos ciúmes, as nossas contendas, para que o trabalho da obra do Cristo ele não sofra interrupção. E eu não seja depois considerado aquele, né, que foi o fomentador da desunião num grupo de trabalho, num grupo de estudos, num grupo espírita, num grupo religioso qualquer. Porque muitas vezes a gente encontra e se depara com um matagal de ignorância tão grande, como nos diz Joana, cujas pessoas não têm noção da miséria das suas vidas, que ela chama as misérias do vencido, né? Que não teve, que perdeu a oportunidade para evoluir. E então sofrem de ocorrências danosas e cruéis, né? Porque entrando, como diz nossa irmã Joana de Ângeles, num processo de desumanização. Você vai perdendo o senso civilizatório e humanizado que você já construiu para voltar num processo regressivo aos tempos primários, em que as agressões eram ao tempo animal, né, mesmo, ou animal humano, ou humano animal, na transição evolutiva, ontogenética, né, pelo processo filogenético, a gente termina caindo nesses engodos e armadilhas nossas, né, que a Joana vai chamar de armadilhas do ego, né, que está para uma realidade que termina subvertendo alguns valores que você já conquistou. Então a gente termina com essa vontade de largar tudo para voltar a ser feliz, entendendo que as loucuras do mundo, as festas, as drogas, a maledicência e outros tantos, eram das risadas, era um momento em que eu estava feliz porque me divertia. Mas como nos diz Joana de Ângeles, nos esquecemos que fruto dessa futilidade do mundo, quantas vezes caímos em processos depressivos, quando a festa acaba, a luz apaga e nós voltamos para a realidade da nossa vida. Então aí vem a desilusão e vem os processos de adoecimento psíquicos e depois os processos de adoecimento físico, né, que nós terminamos caindo nessas armadilhas da vontade. Quando a gente fala
né, nessas armadilhas da vontade, a gente, Joana de Ângeles, né, ela vai chamar a atenção para algo muito importante para esses dias desafiadores, né? Ela vai dizer que essa perda de oportunidade evolutiva, porque nós assumimos deveres, assumimos tarefas das quais nós não devemos recuar, porque o próprio Espírito de Verdade já nos alertou para isso, não é? Que esse projeto para contentar a vaidade humana e a ambição é um projeto sem continuação de ação no bem, porque a gente termina, como nos fala a nossa irmã Joana, nos acostumando à destruição. Então a gente se acostuma à destruição e rotula de felicidade o que não é uma fuga para o prazer doentio. E que os prazeres, eles estão em muitos lugares, porque às vezes nós estamos numa festa de futilidade, ou mesmo de aniversários de familiares, às vezes estamos num tratamento médico, no tratamento médico espiritual, e a gente termina por ingerir bebidas alcoólicas, comer alimentos, né, que vão levar a uma disfunção orgânica. A gente sabe disso. Se eu comer aquilo, vai me fazer mal, mas a gente vai e come. Se eu beber isto, eu estou impedido agora por causa do tratamento, mas eu vou e bebo, porque eu acho que comer e beber faz parte de uma felicidade, que isso é brindar a vida. E nos esquecemos de pensar que as consequências desses atos, que estão submetidos à vontade, porque é uma escolha, a gente precisa prestar atenção. A Joana de Ângeles, ela vem nos chamar a atenção também para algo muito, muito importante, né, que a gente precisa, nesses dias desafiadores, prestar atenção na grande mudança que está acontecendo aqui na Terra. As chuvas, as mudanças climáticas, né, as pestes, o recrudescimento de doenças que a gente pensava que com as vacinações, a lepra e outras, já haviam sido erradicadas de muitos lugares e não foram. Então, nós vemos que é necessário a manutenção das vacinações, que começam lá quando a gente nasce, não é? Essas vacinações que têm prazos para serem aplicadas, também as vacinações da gestante, as vacinações do adulto, né? As vacinações de febre amarela, por exemplo, você vai ter que tomar sempre quando viajar para países que requerem esse tipo de vacinação. Então, as vacinas, elas representam essa descoberta médica, né, induzida pelo plano espiritual, para nos socorrer nas doenças graves, nas epidemias, porque o nosso corpo biológico ele é muito, muito frágil. Não é? É o homem psicológico que acha erroneamente que numa vida tão curta, útil, que nós temos aqui na Terra, que é a vida do corpo, não é? Essa vida do corpo seria uma vida de curta duração e é também uma ilusão, porque a maioria de nós entendemos que nessa curta duração da vida biológica nós podemos fazer tudo, alcançar a felicidade perene e ir direto para o reino dos céus, ou direto para o reino dos infernos, podemos dizer assim, quando na verdade esse é um juízo de valor errôneo, é uma opinião que nasce do senso comum. Para que é que serve eu estudar e me esclarecer? Para ir apagando o senso comum. É aquilo que meus avós diziam, meus amigos diziam, o povo da minha cidade falava, e eu vou incorporando como verdades. Não são verdades, são opiniões.
Então a gente precisa estudar para isso, para esclarecer. E precisa praticar para provar nossa resistência. Eu resisto ao mal, aquilo que vai ser um mal psíquico ou fisiológico, provando. Eu tenho que ser provado pela tentação. Olha o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Olha que pedido que Jesus nos ensinou para fazermos a Deus. E olhe, mas livrai-nos do mal. Mas como é que Deus vai te livrar do mal se você cai em tentação? É livre-arbítrio, a gente escolhe. Então ela vai dizer que esse tempo de grande mudança que será permanente, porque vai haver essa divisão, não é? E sempre os espíritas palestrantes vão repetindo, depois da grande transição do planeta Terra para um mundo numa escala melhor, porque hoje ele tem o epíteto de expiações, pagar o que você deve, e provas, provar se você está mesmo resistente às tentações, não é? A gente termina vendo que tem que haver no entorno da Terra, onde estão concentradas as energias vibratórias, né, as ondas magnéticas de todo o nosso pensamento negativo, enfeixado, né, numa grande onda que pressiona os seres encarnados, e aí essa pressão advém de ódios, transatos de outras vidas, que estão aí enquanto espíritos ainda sem a oportunidade de renascer, porque a fila é grande, né, como nos fala Divaldo Franco, como nos fala Chico Xavier, a fila é grande e a gente precisa agradecer pela oportunidade de ter entrado na fila, ter reencarnado e aqui ter chegado. E assim, para muitas pessoas, né, a partir dos 50 anos, mais ou menos, vamos pegar aí a medida dos japoneses, né, que falam que se você não trabalhou até os 50 anos para ter uma casa própria, ter o seu próprio trabalho, que depois dos 50 é muito difícil, porque depois dos 50 anos, todos os seres humanos devem começar a se preocupar com sua vida espiritual. O que essa sabedoria quer nos ensinar? É que nós temos forças, uma força que nos impele, que nos promove ao trabalho, que dá suporte ao desenvolvimento do trabalho. Mas depois dos 50 anos, gradativamente, a cada 10 anos, nós vamos perdendo essa energia vital. 50 para 60, 60 para 70, 70 para 80. E essa energia vital ela vai se esvaindo como aquela areia da ampulheta. E nós vamos perdendo a vitalidade. Então, coisas que nós fazíamos aos 30, aos 40, numa rapidez tão grande, depois dos 50, já temos uma constrição. Depois dos 60, em maior tempo, nós vamos realizar aquela tarefa. Depois dos 70, olha, eu vou dizer para vocês, é preciso ter coragem. Coragem e não se deixar vencer pela preguiça, pelo cansaço e dizer, eu vou fazer, eu vou conseguir. De onde nasce essa disposição, essa energia suplementar, que quando a gente acorda, como o dia de hoje maravilhoso, de sol, né? O sol nasceu lindíssimo hoje de manhã cedinho. Então, de onde provém? Claro que provém da nossa vontade, que modifica as vibrações ao nosso redor e que nós, agradecidos pela oportunidade de ainda estarmos aqui, pensando, ouvindo, falando, sentindo e fazendo, realizando tarefas, nós estamos aqui na lida
não é na luta, estamos na lida, continuando sempre dispostos a aprender, a pôr em prática, né, e a ensinar aquilo que aprendemos. Nossa irmã Joana de Ângeles, ela diz que esse esforço de semear é um esforço de cada um, porque às vezes você está semeando mangueira, mas é preciso diversificar naquele solo. Você pode semear outras árvores frutíferas, porque cada uma vai atender uma necessidade orgânica, vai atender que seja de pássaros, de animais ou de seres humanos. Viu a diversidade? Então ela diz que a gente precisa semear e lavrar solos com carinho. Semear com carinho, depois lavrar, né? Trabalhar esse solo da mente com muito carinho, sem postergar o tempo, porque o tempo de agora, da saúde, daquela alegria, da felicidade, pode não ser o tempo de amanhã, porque a rapidez da mudança das condições da vida são tão impensáveis que nós vimos agora, estamos vendo durante a pandemia. Quem estava aqui agora trabalhando, ativo, alegre ou triste, a semana que vem não está mais. O vírus carregou já para o outro lado, viu? O tempo, a mutação do tempo. E então, nossa irmã Joana de Ângeles chama a atenção que nós precisamos parar para essas reflexões. O que está aqui agora já já não estará mais. Então nós precisamos produzir grãos de misericórdia, como ela diz, para florescer o verdor da esperança. Olha que coisa linda. Às vezes chega alguém que vem conversar conosco e está ali destroçado, psiquicamente destroçado. Ou então, financeiramente destroçado, perdeu tudo. Vocês acham que é difícil encontrar alguém assim nesse momento? Não. Muitas pessoas estão vivendo essa angústia da perda material de tudo e estão vivendo a angústia da perda do seu verdor pela vida. Aí onde a nossa irmã Joana de Ângeles vai dizer, os grãos de misericórdia, eles já devem estar frutificados em você, em mim, em nós. Porque a gente precisa florescer esperança para todos eles. Mas eu só posso florescer esperança se eu tenho dentro de mim os grãos da misericórdia para semear naquele solo. Se eu não tenho ainda, não consegui ainda conquistar esses grãos da misericórdia, eu não vou fazer florescer aquela pessoa que chegou combalida, esvairada, desvalida. Então a Joana vai nos chamar a atenção que tudo se origina na mente humana. Tudo. É por isso que nós precisamos entender o mecanismo do gabinete da vontade. Ela diz que tudo se origina na mente humana, que é a co-criadora do universo. Olha, a mente humana é co-criadora de universo. A gente já sabia que a mulher é co-criadora de Deus, né? Co-criadora das pessoas, dos seres humanos, porque carrega em seu ventre um bebê. Mas os animais também são co-criadores. No reino vegetal, nós vemos também o processo da natureza como co-criadora do universo. Então, essa trajetória do princípio espiritual, nos seus processos de ser co-criador do universo, né, vai nos oferecer, ela diz que vai nos oferecer vibrações energéticas. A planta é portadora dessas vibrações, porque é co-criadora do universo.
Os animais são portadores dessas vibrações energéticas, porque são co-criadores. Mas quando nós chegamos, o princípio inteligente chega no nível de ser humano, no nível consciencial, nos primórdios, ou no início, ou depois, nós vamos ver que essas vibrações energéticas, elas terminam tendo duas qualidades específicas, porque em sua origem, ela é neutra. É neutra, é uma potencialidade neutra. A vontade vai dirigir para o bem ou para o mal. É a vontade. Tá vendo? Nossa expressão diária diz isso. Hoje eu amanheci com vontade de estar caminhando na praia. Vontade. Nós falamos isso, mas nós não paramos para refletir sobre a nossa fala, que é originária do nosso desejo, do nosso pensamento. E que ele lá na nascente é neutro. Nós então direcionamos para o bem ou para o mal. Ela vai dizer que é na sede do pensamento. Qual é a sede do pensamento? É a mente humana. Tudo se origina aí na mente humana. A mente não é o cérebro. O cérebro é o captador da ideia que nasce na mente humana. Tá? É na mente humana onde está o sacrário da sede do pensamento. Onde nasce o pensamento? É no lado direito e esquerdo dos órgãos, né, da mente? Não. É no cérebro? Não. A sede do pensamento está na mente humana. E onde está a mente humana? No espírito imortal. É nele. Tudo nasce daí, dessa sede, desse local. E quando a gente vai conversar com seres humanos que estão no além, numa quarta dimensão, em reuniões desobsessivas ou não, nós vemos o quanto eles estão arraigados na desforra, no ódio, na vingança, por algo que ocorreu num passado que eles não têm noção se o século foi 18, foi 20, foi 22, isso não importa. O importa é que o fato marcou o pensamento. E a memória registrou. E em tendo registrado, também é registrado um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Porque quando a gente fala pessoa, acha que é só o encarnado. Olha a embalagem física. Não. O ser humano é o espírito imortal. Onde quer que ele renasça, quando o desafeto encontra, ele quer descontar aquilo que ele viveu tão doloroso, que marcou a sua memória, que está na sede do pensamento, marcou o seu sentimento e ele vai para a vingança. Então ele quer se vingar. Daí nascem as grandes obsessões, as grandes, porque as pequenas nós vivemos todos os dias. Não há um ser sequer encarnado na Terra, vestido de corpo biológico, que não tenha atrás de si uma legião de cobradores. Eles se associam no mundo espiritual, porque todos querem se vingar de alguma coisa que você fez. E vem para cima de você. E quanto mais você escolhe essas sementes de luz para semear, quanto mais você quer se fortalecer e se robustecer para semear sementes de luz, mas eles impedem e te atacam de todas as formas. E você vai encontrando na sua existência, do dia a dia, desculpas para tudo.
vai se defendendo de algo que você não quer assumir. Por trás existe um mecanismo portentoso que domina a sua vontade, que altera a sua estrada para lhe jogar no abismo. E quanto mais você resiste a essas sugestões, mais parece que a tarefa é impossível. E aí, como nós gostamos de vida boa, de não sofrer, então o que é que a gente faz? Prefere atender às sugestões de nossos inimigos do passado. Então, esse texto de Obreiros da Última Hora, que nos chama a atenção para isso, não é? Que Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. Eu sou uma servidora fiel. Olha, eu estou servindo a Jesus onde eu estou. Eu não estou servindo a pessoas. Eu estou servindo a Jesus. Se eu preciso resolver alguma questão de ordem pessoal, eu converso para ouvir o que podem me explicar e alguém que eu confie possa ouvir as minhas desconfianças, que vai gerando uma coisa tão grandiosa dentro de mim que eu termino abandonando. E aí você, como aqueles personagens, né? Um personagem específico de uma mulher no livro Nosso Lar, do irmão André Luiz, em que ela estava descansando lá nos campos hospitalares, mas recebeu alta que ela poderia já começar o seu trabalho. E ela estava pedindo, que ela já estava se sentindo muito bem, recuperada, e ela queria começar a colaborar com os trabalhos da comunidade da cidade Nosso Lar, né? E então ela vai de lugar em lugar, cada lugar que ela ia, a tarefa era apresentada, ela não terminava a tarefa e ia se queixar ao diretor, pedindo para mudar, porque ela não se adaptava às pessoas, às exigências daquelas pessoas, né? E às exigências da tarefa que era árdua e cansativa. O que é que esse ser queria? Voltar aos campos de repouso lá das unidades hospitalares. Preguiça, não queria enfrentar o mundo e a vida. E olhe que já estava desencarnada, tendo plena consciência dos objetivos da vida encarnada aqui na Terra e do que se deve fazer no mundo espiritual. E a gente chama isso de céu. Tá vendo? Como é bom saber. A gente sabe e aprende. Então, o nosso irmão espírito de verdade vai dizer que Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Olha, minha gente, é um cuidado que a gente deve ter. Porque às vezes a gente está ali devotado, fazendo o nosso trabalho, realizando uma tarefa que eu posso ver. Porém, meus pensamentos são destruidores. Eles estão ali tecendo teias de angústias para os outros e que depois eu vou receber de volta. Então, devotado, está fazendo ali, faça com amor. Faça com cuidado, com carinho. Qualquer pensamento cruel que passe à mente, abduza. Tire ele dali, saia daqui, porque realmente é uma insinuação, é uma infiltração de um pensamento desequilibrado, que muito originário meu mesmo, pelas minhas inferioridades, e engrossado pelas fileiras dos que querem uma vingança contra mim. Então é para desviar do caminho do bem, então o seu devotamento aí é aparente, eu sei bem quem você é. Você não é isso que aparenta. Então os espíritos maus têm também, como os bons não se falam, essa possibilidade de identificar pelas vibrações energéticas que nós produzimos com os pensamentos. Pensamentos são ondas vibratórias. Tem cheiro, tem calor,
tem propulsão. E então ele pode ser visto e sentido por uma multidão. Saber isso é muito bom para a gente ter o domínio, não é, dos nossos pensamentos. Então, como a gente viu que tudo se origina da mente e que a vontade é quem vai direcionar para o mal ou para o bem, nós precisamos terminar esse trabalho de hoje perguntando a vocês, que foi a pergunta que eu me fiz e durante a semana inteira. Carmélia, o que é que você tem semeado? São grãos de bem ou grãos de mal? Como você tem semeado? Com carinho, com devotamento? Ou você tem semeado levado pela vaidade, levado pela vontade de ter destaque, levado pela vontade de aparecer, né? Eu quero aparecer porque eu quero ter destaque, eu quero aparecer e ter destaque porque eu quero ser portadora de um poder que eu acho que é um poder, né? Então nós temos esses desvios de malefícios na mente. Você semeia luz e alegria ou você semeia trevas e tristeza? Então, meus queridos irmãos, nós terminamos hoje esse trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles, mais este capítulo, Sementes de Luz, capítulo 27, lendo aquele pedacinho, aquele trecho do texto que diz assim, olha como Joana é maravilhosa conosco, renasceste para ser feliz. Eu sempre tenho dito, que eu tenho ouvido, eu acredito nisso. Nós renascemos para sermos felizes e pontuar alegria, pontuar um pouquinho de alegria aqui, um pouquinho de alegria ali, pelo caminho percorrido. Nosso caminho tem um tempo, 30 anos, 40, 50, 20, 10, 100, né? Mesmo que as circunstâncias não se apresentem naquele momento favoráveis. As circunstâncias completamente desfavoráveis. O que é que eu posso fazer para trazer alegria? Muitas coisas a gente pode fazer. Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as pessoas ditas adultas, né? E com as pessoas idosas, sempre vamos procurar em nós algo que aprendemos, que foi útil para nós, que nos trouxe alegria, e a gente então multiplica. Essas experiências nossas são sementes de luz, como nos diz nossa irmã Joana de Ângeles. Que a paz do Mestre nos envolva, nos encubra, nos dê uma semana de paz. E que esta noite de quinta-feira seja uma noite de um sono reparador, para a gente recobrar todas as energias, né, da labuta da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.